Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos discutir sobre o tema guarda compartilhada e pensão alimentícia. Meu nome é Douglas Freitas e nós vamos agora discutir esse tema de direito. A guarda compartilhada, na atual legislação, ela exige três discussões essenciais. Primeiro, a questão do domicílio. Segundo, a questão relativa ao período de convivência. E terceiro, a pensão alimentícia. O domicílio tem que ser discutido porque mesmo na guarda compartilhada, ou seja, pai e mãe vão ter que discutir as questões essenciais em relação à criança, como por exemplo, mudança de escola, tratamento psicológico, entre outros elementos. Isto, a lei agora foi bem clara, a guarda é compartilhada, é compulsória e vai ter que ser discutido dessa maneira. Então nós não vamos mais discutir nos processos judiciais se a guarda é compartilhada ou não, ela será compartilhada. Porém, as questões de domicílio, as questões relativas à convivência e pensão ainda terão que ser discutidas. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine um pai e uma mãe que moram em cidades diferentes. É impossível, no aspecto prático, termos a criança dividida no período igual, metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. Até porque nós vamos ter no período escolar a necessidade da criança durante a semana estar indo para a escola. Então nós vamos ter, na verdade, com base na nova lei, um sistema de convivência, como a própria lei fala, o mais equilibrado possível. Ou seja, o ideal, e a lei ela dá essa sugestão, o ideal é que seja meio a meio. Se, por exemplo, pai e mãe moram na mesma cidade, residem perto um do outro, não vai atrapalhar a rotina de escola, e a criança pode ficar metade do tempo do pai, metade do tempo com a mãe, ótimo, vai ser assim o período de convivência. Agora, se não for possível por conta de distância, por conta do trabalho do pai e da mãe, entre outros elementos, nós vamos ter também, ainda de forma equilibrada, um período um pouco maior para um e um pouco menor para o outro. Ou seja, 70%, 30% de tempo de convivência. O que a lei não quer mais é aquela situação onde o pai e a mãe só vai ver o filho a cada 15 dias e deu. A ideia de ter um período equilibrado é, na verdade, ter um maior tempo de convivência e não apenas de visita. Acontece que, independentemente do modelo de guarda ser compartilhada, ou mesmo no sistema antigo quando não era, nós temos que discutir a pensão alimentícia. Porque a pensão alimentícia ela decorre da questão do trinômio, necessidade, disponibilidade e também proporcionalidade. No atual modelo, nada impede que o pai e a mãe paguem pensão para o outro. Vou dar um exemplo. Imagine que o pai e a mãe tenham o mesmo salário e fiquem o mesmo tempo com a criança. Neste caso, teoricamente, não haveria pagamento de pensão, porque iriam rachar as despesas igualmente da criança e cada um iria custear a criança no período que estava na sua casa. Afinal de contas, eles ganham o mesmo valor e a criança está metade do tempo de cada um. Nesse mesmo exemplo, onde os dois ganham o mesmo valor, se a criança já começar a ficar mais tempo na casa de um do que do outro, a despesa será maior para um do que para o outro. Ou seja, mesmo com a guarda compartilhada, mas como o período de convivência é diferente, o valor da pensão também vai ter que ser diferente. Um vai ter que pagar um pouquinho a mais para o outro. E nós vamos além. E se o pai e a mãe não ganham o mesmo valor? Se o pai e a mãe não ganham o mesmo valor, mesmo quando existem períodos iguais, cada um ficando 15 dias, vamos imaginar, alguém vai ter que ajudar o outro. Porque, afinal de contas, a ideia é que a criança possua o mesmo padrão de vida nos dois casos. E a pensão alimentícia se propõe a isso. Então, por isso que muitas vezes nós vamos ter um pagamento recíproco, ou seja, o pai e a mãe vão pagar um para o outro 15% dos seus rendimentos, que vai ser proporcional. Quem ganha mais, paga mais ao outro. Quem ganha menos, paga menos ao outro. Então nós vamos ter, na verdade, que hoje, nesse atual sistema da guarda compartilhada, discutir ainda as questões de pensão, as questões relativas ao período de convivência, porque afinal de contas, como eu já disse, nós vamos ter elementos concretos que muitas vezes vão impossibilitar o período alternado, metade, metade. O ideal é que seja assim, o ideal, mas infelizmente na prática nem sempre dá. Então por isso que a própria lei não diz que a convivência tenha que ser igualitária. Não, a lei diz que a convivência tem que ser o mais equilibrado possível. Ou seja, tentar ser assim, mas se não for, o mais próximo.
de acordo com a realidade do caso concreto. Então, engane-se quem discute que a pensão alimentícia não existe na guarda compartilhada. Ela existe, ela tem que ser discutida, tem que ser analisada quem pagará o que das crianças e também vai ter que discutir o percentual onde pai e mãe vão ter que contribuir. Eu gostaria de convidar a todos a curtir esse canal, a compartilhar esse vídeo, assine o canal, assim você ajuda a ranquear ele dentro do YouTube e também peço que vocês acessem o site da voxlegend.com.br e adquiram o meu livro novo sobre guarda compartilhada, comentários à lei. Até o próximo vídeo, pessoal.